Olá pessoal da segurança do trabalho, esse é mais um diálogo direto de instrutores. Eu sou o professor Venâncio Cruz e hoje nós vamos falar sobre recursos de aula. Houve um tempo em que tudo que um instrutor precisava era um quadro negro, um giz e uma vara. Era um tempo em que aquele que estava à frente, de uma turma, ele era o dono do saber. Todas as dúvidas, todas as necessidades, de conhecimento daquela classe deveria ser suprida por aquele que estava ali à frente. Mas a vida é dinâmica e tudo mudou, Aquele quadro de giz, ele acabou virando um quadro branco, que virou um flip chart, que virou um retroprojetor e que entrou para dentro dos laptops e viraram um projetor de multimídia e que virou essas grandes telas de LCD que decoram as salas de aula nos dias de hoje. E que entraram para dentro dos smartphones, para dentro dos laptops, para dentro dos notebooks e se transformaram em Google, Teams, Zoom, Meet, WhatsApp e outros mais aplicativos que nós temos em que funcionam muito bem como ambiente virtual de aprendizagem. Tá, Venâncio, mas e qual é o melhor recurso de aula? Ao longo do tempo, a forma de medir, de mensurar o conhecimento sempre foram as provas. E as provas sempre mostraram que o aprendizado é diferente de um aluno para outro. Então, isso nos levou aqui a questionar. Hoje, o que nós fazemos? Nós questionamos como é que as pessoas aprendem. E a resposta que nós utilizamos para essa diferença, por que um aprende mais que o outro? Um aprende... Por que um aluno tira 100, 10 e o outro consegue tirar 0? Por que um aluno consegue tirar 7 e o outro tirar 8? Por que um aluno tira 5 enquanto o outro tira 10? Então, essas perguntas todas nos levaram a questionar por quê, como é que as pessoas aprendem. E aí hoje chegamos à conclusão que as pessoas aprendem de acordo com a sua inteligência, ou seja, existem diversos canais pelos quais as pessoas aprendem, não é? Então, isso significa que as pessoas aprendem por múltiplas inteligências. Um aprende pelo que vê, outros aprendem pelo que toca, outros aprendem pelo que ouve, outros aprendem pelo que interagem, pelo que interrelacionam, e outras formas de aprendizado que a ciência ainda nem estudou. O objetivo geral de um curso é ensinar algo. E o objetivo específico de cada tema é levar o aluno ao objetivo geral desse curso. Então eu pergunto para você, qual é o melhor recurso de aula? O fato é que todos os recursos são excelentes, mas não para todos os alunos. Todos os recursos de aulas que você puder utilizar, eles são excelentes, são muito bons, mas não para todos. Cada aluno é um aluno. Os alunos aprendem de formas diferentes, os alunos utilizam canais, inteligências diferentes um do outro. Então, seja em aula presencial, seja em aula remota ou à distância, o domínio dos recursos de aulas, eles são fundamentais. É importante, porque eles são fundamentais. Todos os recursos são fundamentais. Isso vai levar a um melhor aproveitamento da sua classe.
Por isso que existem as notas mínimas de aprovação. Todo aquele que tirar acima de 70 pontos está aprovado, por exemplo. Então, quer dizer, um tira 70, outro tira 80, outro tira 85, 90, mas, né, precisa ultrapassar uma linha. Né, uma linha. Então, conhecer os recursos de aula são fundamentais, mas é importante a gente ter em mente o melhor, né, recurso de aula é você, instrutor. É você, instrutora. Eu não me lembro, eu nunca ouvi um ex-aluno ou uma ex-aluna falando: nossa, mas aquele projetor daquela sala, daquela aula era fantástico, aquela apostila, que maravilha. Eu nunca ouvi aluno falando desse jeito. Mas aquele instrutor, lembra daquele instrutor? Aquela instrutora, lembra daquela instrutora? Então são as pessoas, é você que é o excelente, é você, né, é que tem o esplendor. Venâncio, mas eu entendi, tá? Mas eu quero saber, você, a sua aula, o que é que você leva para dentro da sua aula, Venâncio? Bom, então vamos lá. Na minha aula, o que eu levo para dentro da minha aula? Primeiro, eu considero, né, que o aluno ele é meu espectador. Eu não levo todo o saber, mas eu sei que o meu aluno é um espectador. E que eu tenho que prender a atenção desse espectador, né, tal qual o YouTube faz, o Facebook faz, né, o Instagram faz, o WhatsApp, né, o TikTok e outros aplicativos de interação, enfim, desses tipos, nessa linha de aplicativos. Então eu levo para dentro da minha aula, né, alguns recursos que são recursos básicos. Normalmente o que eu levo? Uma apresentação eletrônica no notebook. Né? Um vídeo complementar ao tema que eu estou trabalhando e um motivador, um vídeo inspirador para levar esse aluno além, a ele querer mais, ir além. Não é bastante saber e desenvolver uma atividade, é preciso ser mais, é preciso querer mais. Então eu sempre mostro um horizonte para ele, né? Um vídeo que seja inspirador. Eu levo para dentro da minha sala o material de demonstração da aula, isso é fundamental, né? Tem, de acordo com a sua estratégia, se você escolheu demonstrar, então você precisa levar para dentro dessa aula a demonstração, ou seja, o material para você demonstrar. É importante isso. Tá, e eu procuro entregar, né, uma aula dinâmica. O que é isso? Uma aula dinâmica? Uma aula dialogada. Uma aula em que eu não é o dono do saber, o dono completo do saber. Em diversos momentos, eu pego o meu celular e, ok, Google! Eu utilizo, né, o Google. Então, ok, Google, e eu faço a pergunta, ainda coloco em voz, né, em viva voz, para os alunos ouvirem o que é que a resposta, ou seja, qual é a resposta do Google. Eu faço a pergunta aí, né, pronto, as pessoas já ouvem. E eu procuro então trazer essa aula bem dialogada, utilizando as ferramentas contemporâneas, o que é que nós temos agora, né? E vamos utilizando. Tá, então, né, nessa aula dinâmica que eu procuro entregar, eu faço anotações, eu procuro fazer anotações num quadro, no que tiver para escrever, né, para fazer essas anotações, num flipchart, num quadro, enfim, eu coloco palavras-chave, e vou discorrendo sobre essas palavras-chave. Por que eu coloco palavras-chave? Porque nós já vimos num vídeo anterior que as pessoas aprendem como? Aprendem por palavras-chave. Tudo que você lembra são palavras-chave. Se eu te falar cadeira, é uma palavra-chave, imediatamente você forma uma imagem e já sabe o que é. Mesa, você, né, forma a imagem e já sabe o que é. Então nós gravamos palavras-chave. Então eu coloco no meu
quadro, enfim, no meu meio de anotação, no meu flip, eu coloco palavras-chave. Tá. E eu sempre utilizo uma apostila. Venâncio, mas por que apostila? Porque as NRs pedem apostila, né? Você vê lá na NR, a própria NR1 fala que as apostilas, todo curso precisa ter uma apostila escrita em língua portuguesa e em linguagem acessível. E aí que eu falei para vocês em um vídeo anterior, para que você crie as suas próprias apostilas, os seus próprios textos com palavras-chave, e que não precisam ser, né, textos gigantescos, né? Nós conversamos da outra vez que, né, qual era? Nós deveríamos trabalhar como? Por texto, né, por conteúdo ou por objetivo? Trabalha por objetivo. Então, logo alcançou aquele objetivo, para que continuar? Trabalha por objetivo. Então, a minha apostila, né, ela tem textos resumidos e procura trabalhar dentro do tempo que eu tenho. Para que levar uma apostila de 50 páginas em uma aula de 8 horas? Jamais você vai conseguir colocar todo aquele conteúdo. Então, resuma tudo isso em palavras-chave. O bom conteúdo está dentro do seu raciocínio, está no seu diálogo, está no seu discurso, né? Ah, Venâncio, mas os alunos são adultos. Opa, boa lembrança. Os alunos também trazem informações, trazem conhecimentos que corroboram, que somam, né? E que vão sendo trabalhados ali dentro da sala de aula e que no final sai aquele caldo maravilhoso que nós chamamos de formação, de capacitação, é isso? De sucesso. É isso. Então, na verdade, a educação, né, o treinamento, ele precisa ser construído. Essa capacitação ela precisa ser construída. Então, a apostila vai me ajudar a construir essa capacitação. Tá, e o que mais você leva? Eu levo eu mesmo. O mais, né, inteiro possível dentro da sala de aula. Eu. Comigo mesmo, do jeito que eu sou, falando as palavras, não é, de acordo com a necessidade daquele grupo, interagindo com aquele grupo, como eu, como Venâncio, como pessoa física, né, mortal, contemporâneo, ok? Então eu me levo o mais inteiro possível para dentro dessa aula e me dedico o máximo que eu posso. Ah, Venâncio, mas e quando você fica nervoso? Eu, às vezes, me sinto sufocado por algumas situações de questionamentos ou situações de organização ali da aula, mas eu não fico, via de regra, eu não fico nervoso. Eu sou eu. Quando alguma coisa me ataca, eu sou eu falo de mim, eu converso sobre mim, eu brinco com as situações, eu sou eu. Quem é o melhor instrutor, a melhor instrutora? É você, do jeito que você é. Se a gente observar, né, grandes ídolos que nós temos por aí, eles fazem questão de ser eles mesmos, ele mesmo. Ouçam o Cortella. Como é que o Cortella fala? Ele é uma outra pessoa ou ele é o próprio Cortella? Né? Ouça a Juliette. Quem é a Juliette? É ela mesma. É a própria Juliette. O Gil, quem é o Gil? O próprio Gil. Então seja você. A única forma da gente conseguir fazer um bom trabalho é a gente sendo a gente mesmo. Então quem eu levo para dentro da minha sala? Eu mesmo. Então, você, né, de modo geral, você, instrutor, você, instrutora, é o melhor recurso que existe dentro de uma sala de aula. Mas quem é o melhor recurso? Você. Você. Muitas vezes você chegará em um lugar e sequer sala você terá. Isso mesmo. Muitas vezes você chega e nem sala você tem. E por que não tem sala? Porque as salas também evoluíram, a vida é dinâmica. Essas salas foram para onde? Elas foram para o ar livre e que hoje elas entraram de
tela dentro de smartphones e de notebooks, e estão lá na forma de, né, ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então é isso, gente. O que nós temos que ter em mente? Tenha sempre em mente que o aprendizado requer estímulos de no mínimo 7 inteligências. Leve para dentro da sua aula motivos que estimulem o seu aluno a aprender. Essa coisa da aula estimulante que nós falamos na aula passada, né, no bate-papo passado. Questione sempre o porquê aquele aluno não está alcançando os objetivos e faça a recuperação, né, desse aluno em uma linguagem acessível a ele. Na realidade, aquilo que você demonstrou e que você mostrou ainda não foi suficiente para alcançar a inteligência daquele aluno, mas ele pode ser recuperado. Não existe ninguém desinteligente. Todos os seres humanos são inteligentes. E o que nós temos que fazer enquanto instrutores é alcançar essa inteligência, né? E fazer com que ele alcance os objetivos desse curso que nós estamos aplicando. Questione sempre, sempre, sempre o porquê o aluno não alcançou e aplique tantos recursos forem necessários. Questiona e aplica tantos recursos se forem necessários. Se você precisar de giz, aplique o giz. Se você precisar de vídeo, aplique vídeo. Se você precisar de apostila, aplique a apostila. Se você precisar de dinâmicas de grupo, então aplique a dinâmica de grupo. Se você precisar de contar histórias, né, trabalhar o lúdico, então aplique. Se você precisar de filosofias, então crie essas filosofias ou utilize filosofias de outros, mais adaptado ali para a sua realidade. Não adianta nada você ficar contando uma filosofia de Aladim, não é? Quando que na realidade os seus alunos ali sequer sabem quem é Aladim. Não é? Então traga, não adianta, né, ficar falando sobre Sócrates, enfim. Sócrates é um grande filósofo, amo ele de paixão, mas, não é? No entanto, eu não posso aplicar os pensamentos de Sócrates direto na minha aula, né? Da Mosé, né? Nós temos uma filósofa bem moderna chamada Mosé. Ela é fantástica, mas nós não podemos aplicar. Do próprio Cortella, nós não podemos aplicar. Então, traduza para a realidade da sua classe e coloque as suas filosofias. Mas em nenhum momento, perca de vista o objetivo geral do treinamento, que é entregar, né, o seu aluno fazendo aquilo que o curso se propõe a fazer. E não é apenas fazer, mas fazer com segurança, fazer com qualidade, fazer com produtividade. É isso aí, instrutor. É isso aí, instrutora. Né? Uma boa aula para você, muito sucesso. Tá? E eu estou ficando por aqui. Bem aqui embaixo, se você observar bem aí embaixo, nós temos aí um link. Clica aí nesse link, faça a sua inscrição, para que a gente possa entregar para você mais conteúdos feito esse. Tá? Eu espero, né, que você tenha, enfim, gostado desse conteúdo e que você, né, que nós realmente tenhamos ajudado você com esse conteúdo, ajudado você no seu dia a dia. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscreve aí no link, né, aí no nosso canal. Também, se você quiser curtir a gente, pode curtir também, tá? E até um próximo diálogo. Tchau, tchau!